profetiza na vida dele aí agora. Fala assim: eu profetizo você amanhã aqui na torre. Amém, glória a Deus. Agora fala para ele assim, faz cara de profeta, né? Igual a pastora Érica falou domingo, faz cara de profeta agora aí. E mira nesse irmão, fala assim: eu profetizo na sua vida o entendimento sobrenatural. Eu profetizo na sua vida um coração de boa terra, em nome de Jesus. Aleluia, amém, glória a Deus. É um pouco chocante, né, as palavras do pastor Cadu, quando ele relata o que aconteceu com um rapaz ontem, né, que veio na Rede Macho. Ontem ele teve a oportunidade de se consertar com o Senhor, e hoje ele está com o Senhor. É muito lindo, porque estar com o Senhor é um lugar onde nós nunca devemos sair. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Queria pedir que alguém colocasse o cronômetro ali para mim, fazendo um favor. Nós vamos falar sobre a graça e seus efeitos. A graça de Deus e seus efeitos. Essa semana, eu estava observando a minha filha, a Ayla, durante um momento que ela estava brincando. A mãe dela deu a ela um copo de suco de uva. Então a mãe dela foi lá, chamou, lavou o copo, preparou e colocou o suco de uva no copo, entregou para ela. Ela deu uma bicadinha assim no suco, olhou para o copo e fez assim. E ficou olhando, e o suco derramou no chão, entornou tudo, e a gente correu lá, a gente foi secar, limpar o chão, e pegar o suco, e tentar explicar para a Ayla que não pode fazer isso, é suco, e ela ainda muito criança, né, bebê, ainda não compreende, mas a gente tentando ensinar. E daqui a pouquinho ela vai crescer e ela vai entender que ela não vai tomar mais o suco se ela derramar o suco. Então não pode. Aí você fala assim: o que isso tem a ver com a graça e seus efeitos? E engraçado que enquanto eu preparava esse sermão, Deus trouxe à minha memória essa cena e disse para mim que algumas vezes nós somos assim. Nós não damos valor à graça de Deus. Algumas vezes tem algo tão precioso que Deus coloca nas nossas mãos e a gente usa aquilo um pouquinho e derrama no chão. E sabe, isso mexeu muito comigo. Na oração do pastor Cadu, ele falou que é algo que Deus já falou com ele, que fale conosco. Então essa é a minha oração, porque Deus falou muito comigo, sabe? Nós precisamos estar sempre no lugar da graça de Deus. Esses dias atrás, meu líder, meu pastor, ele falou algumas coisas comigo, e quando ele estava falando, eu entendi aquilo de uma maneira muito forte no meu coração, e a minha reação assim foi o quê? Eu fiquei bravinho, eu fiz beicinho, eu fiquei com raivinha, né? Mas eu entendi que eu precisava resolver isso, nós precisávamos entender isso, e quando procurei ele, eu entendi que o que ele falou foi para o meu crescimento, foi para que eu pudesse aprender. E confesso para vocês, doeu, mas eu entendo que todas as vezes que nós agirmos como criança, né, porque quem faz beicinho, quem fica com raivinha, são crianças, né? Então todas as vezes que nós agimos como criança, e lembra que eu falei que ele falou para o meu crescimento,
E quando eu entendi isso, tudo ficou mais fácil. Só que crescer dói, né? Quem é pai aí, ou quem tem um irmão que estava na fase de crescimento, muitas das vezes aquela criança ela sente dor no corpo, porque ela está crescendo. Então, quando cresce, dói. Mas existe um lugar, e o lugar da graça é o lugar onde nós não devemos sair. Porque todas as vezes que nós sairmos do lugar, agora voltando para a graça de Deus, todas as vezes que nós sairmos do lugar da graça de Deus, vai doer. Vai doer. Sabe por quê? Porque Deus quer que nós estejamos sempre ali. A graça é um lugar de favor de Deus. E nós vamos falar, o texto que nós vamos compartilhar com vocês, está em Tito. Tito, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 11. Tito, capítulo 2. Então preste atenção nisso. Obrigado, José. Todas as vezes que nós, como crianças, sairmos do lugar da graça de Deus, isso vai nos trazer dor. Sabe por quê? Porque quando a gente sai do lugar da graça de Deus, quer dizer que nós não estamos dando valor àquilo que Ele fez por nós. E o Espírito Santo já está ministrando no seu coração. Tito capítulo 2, a partir do verso 11, vai falar o seguinte: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aleluia, glória a Deus. Quanta profundidade nesses versículos. A graça, no verso 11, vai falar de uma graça salvadora. E é o primeiro efeito da graça que nós vamos compartilhar hoje. É a graça salvadora. Mas, por quê? Porque sempre quando nós lembramos da graça, a gente pensa assim. Eu fiz essa pergunta para algumas pessoas. Lembra de um efeito da graça? A graça salvadora. Eu fui salvo. É pela graça. Então, a maioria de nós pensamos na graça como salvadora, e está aqui, nós estamos relembrando a graça como salvadora, e o versículo 11 fala que ela foi estendida a todos os homens. Queria que você, junto comigo, a gente construísse um entendimento sobre o efeito da graça de Deus na nossa vida. A Bíblia em Efésios, no capítulo 2, no verso 8 e 9, vai falar assim: pois vocês são salvos o quê? Pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Então, de repente, nós entendemos que com a fé, através da graça, nós temos a salvação. Amém? Amém. Mas vamos lá, vamos caminhar. Salvos de quê? Nós somos salvos, mas salvos de quê? Existe uma pergunta para ela gerar no nosso coração um entendimento. Pois em Romanos 6, no verso 23, vai falar: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque um dia houve um rompimento entre o homem e Deus. Quando o pecado, ele entra na terra, ele entra no mundo, ele entra na vida do homem, o que acontece? Ele cria uma separação. E em Isaías 59, 2 vai falar sobre a separação que o pecado faz entre Deus e o homem.
Mais um texto, Efésios 2,13 vai dizer: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então existia antes uma inimizade, e através de Cristo Jesus, essa separação que ocorreu quando o pecado entrou no mundo, ela acabou, se desfez o muro. Então, se antes éramos inimigos, agora nós podemos ser amigos. Se antes nós éramos criaturas, agora nós somos filhos, ou podemos ser filhos. Por quê? Porque a escolha é nossa. Não lembro o nome do rapaz, acho que é Paulo. Paulo ontem ele fez uma escolha. Ele poderia não ter feito essa escolha, mas ele fez a escolha. Ele decidiu: eu quero voltar, eu quero consertar, eu preciso voltar para esse lugar da graça de Deus, onde eu não deveria nunca ter saído. E aquela decisão fez com que ele voltasse ao lugar da graça de Deus, voltasse ao lugar de filho, voltasse a ser herdeiro, a ser co-herdeiro de Deus junto com Cristo. Então, Jesus, ele morre. Para quê? Para nos salvar. Mas com a morte de Jesus, nós temos o perdão dos nossos pecados. Com a ressurreição dele, meu Deus, nós temos a salvação. Por quê? Porque quando ele diz lá, está consumado, como se fosse viajando numa corrente de Wi-Fi, vem um relâmpago e vai lá no véu do templo e rasga o véu do templo. O que estava inaugurado ali? Quando Jesus morreu, o acesso. Só que o acesso existe, mas depende de nós decidirmos fazer uso desse acesso. O véu se rasgou, o acesso está ali. Eu chego a ele na medida que eu decido e digo: Deus, eu não quero sair deste lugar. Então, a graça salvadora, que ela permite que na plenitude dos tempos eu esteja com Cristo. É a graça salvadora de Deus, e essa é um efeito da graça. Mas, sabe, o texto seguiu, e é muito lindo o que ele fala logo em seguida. Porque eu não aceito Jesus, passo a ser filho, herdeiro e co-herdeiro, me coloco no lugar do favor de Deus, no lugar onde eu nunca devo sair, no lugar de salvação, quando voltar, quando for aquele grande dia, e apenas fico ali. Esse lugar precisa ser um lugar onde, a partir de agora, nós vamos estar sempre, quando nós estamos com Jesus. Nós precisamos desejar todos os dias o lugar da graça de Deus. Por quê? No verso 12, ele fala assim: educando-nos para renegada paixões humanas. Educando-nos para renegada paixões humanas. Educando-nos para que renegada seja a impiedade. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que nós podemos vencer o pecado e a iniquidade. Nós podemos vencer a falta de perdão, nós podemos vencer a desonra, nós podemos vencer a masturbação, nós podemos vencer o orgulho, nós podemos vencer a cobiça, nós podemos vencer a inveja, nós podemos vencer a fofoca, nós podemos vencer o medo, nós podemos vencer uma lista de pecados que faz separação entre nós e Deus. Sabe como? Apenas estando no lugar da graça.
Porque essa graça, a primeira palavra do verso 12 é assim: educando-nos. Então, mais um efeito da graça é o quê? Ela nos educa. A graça, além de salvadora, ela nos educa. Então, estar no lugar da graça é estar no lugar onde eu recebo o ensinamento do Espírito Santo, onde eu encontro com meu Pai, onde eu encontro com Jesus. É um lugar que eu não devo sair. Deus, eu sei que nada que eu fizer ou deixar de fazer me tira desse lugar. Mas é aqui que eu quero estar todos os dias da minha vida. Não permita, Deus, essa deve ser a nossa oração. Não permita, Deus, que eu saia desse lugar da tua graça, que eu saia debaixo do teu favor, porque eu quero ser educado. Eu preciso. A Bíblia fala que em João, a todos os quantos o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse filho é a criancinha, é o técnon. Nós já pregamos sobre isso aqui uma vez. Então, quando eu vou para esse lugar, cheguei hoje aqui no lugar da graça. Então, aqui eu preciso estar. Sabe por quê? Porque é aqui que eu vou crescer. Às vezes vai doer. Vai. Mas aqui eu preciso estar, eu preciso ficar. Porque aqui a graça de Cristo vai me educar. Vai me esticar. Eu vou crescer, eu vou amadurecer, eu vou deixar de ser o filho técnon para ser, sabe o quê? O filho ruiós, o filho maduro, o filho que o ruiós é aqueles que o Espírito de Deus age. Está escrito em Romanos, são os ruiós de Deus. Eu só aprendo isso se eu me permitir estar no lugar da graça de Deus. É através da graça de Deus que vamos ser ensinados. Porque no lugar da graça de Deus existe um aprendizado. Ah, como está difícil viver nesse mundo. É difícil sim, né? A palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo e fica no lugar da graça de Deus. Sabe por quê? Porque você vai vencer. Nós vamos vencer a partir do momento que nós estivermos no lugar da graça de Deus. Porque sabe o que nos tira do lugar da graça de Deus? Viver com as nossas próprias forças. Viver com as nossas próprias intuições. Viver com aquilo que a gente acha. Como aquilo que eu acho me tira do lugar da graça. Quanto mais eu acho, mais pensa no lugar aqui da graça. Quanto mais eu acho, mais um passo eu dou em direção à porta de saída desse lugar. Quanto mais eu, menos lugar de favor de Deus. Porque o que faz o eu é nos cair do lugar de favor de Deus. Se estivermos no lugar da graça, nós vamos ser ensinados por Deus. Quando está muito difícil, pode estar difícil. Agora, quando está impossível, sabe? Quer dizer que nós estamos vivendo pelos nossos próprios desejos e pelas nossas próprias forças. E o fim não é legal. Eu espero que o Espírito Santo esteja ministrando no seu coração, que você possa estar passando agora na sua mente o lugar de onde um dia você desejou sair. Sabe, enquanto eu preparava essa ministração, o Espírito Santo disse para mim que algumas pessoas aqui, elas não iam se sentir no lugar da graça de Deus. Sabe por quê? Porque elas pensam que é pelo que elas fazem. E nós precisamos entender que não é pelo que nós fazemos. Nós precisamos entender que o lugar da graça de Deus é um lugar de fé, é um lugar de confiança, é um lugar de entender, sabe o quê? O sacrifício de Jesus na cruz por nós. Em Gálatas 5, versos 2 e 4, vai falar assim: eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixares circuncidar,
Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós e os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Sabe o que Paulo tenta explicar para a gente aqui? Que a nossa vida, a vida do cristão, não é Cristo e mais alguma coisa. Não é Cristo mais a circuncisão, não é Cristo mais aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu faço para Ele. Não é Cristo mais eu prego, não é Cristo mais eu toco, não é Cristo mais eu canto, mas é só Cristo. É só Cristo. E muitas das vezes, aqui fala, o versículo fala que caíram, tendes caído da graça. São todas as vezes que nós agimos dessa maneira, achando que Cristo mais algo que nós fazemos nos coloca no lugar da graça, nós damos um passo atrás, para longe da graça. Essa graça, ela nos ensina. A graça, além de salvadora, ela nos ensina. Sabe, nós temos falado, né? Domingo, a pastora Érica falou sobre um tempo de avivamento que nós vamos viver. E não existe avivamento sem santidade. A santidade é uma das coisas que precede o avivamento. Sabe, nós, por nós mesmos, nós não vamos conseguir ser santos. Então, nós precisamos da graça de Deus para que Ele nos ensine a ser santo. Então, nós vamos ser santo mediante a estar no lugar do favor de Deus, onde Ele nos ensina e onde nós vamos, sim, viver tudo o que Ele tem para nós, que é um avivamento, onde as pessoas vão, através de nós, receber amor de Deus, receber poder de Deus, receber cura. Aleluia! A graça que nos ensina. 2 motivos nós já temos para não sair desse lugar. Vamos mais um? A graça, segundo a parte B do versículo 12, depois que ele fala que ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século. Vivamos onde? Hoje. Vivamos em meio a essa geração, de forma o quê? Sensata, justa e piedosa. Então, a graça nos permite viver hoje, em meio a essa geração, de maneira sensata, piedosa e justa. Aí eu te pergunto, você conhece alguém que viveu aqui, nessa terra, de maneira mais sensata, piedosa e justa do que Jesus? Não tem. Então, peraí, vamos concluir uma coisa aqui. Viver no lugar da graça de Deus nos aproxima de Jesus. Viver no lugar da graça de, meu Deus, nos faz mais semelhantes a Jesus. Nos faz ser como Jesus. Viver no lugar da graça de Deus justifica sermos chamados de cristãos. Porque nós passamos a ser mais sensatos, piedosos e justos. Sabe, o que é ser sensato? Sensato, agir com cautela, com prudência. Sabe? Quem tem uma vida com cautela, com prudência, ela não vive pulando de pecado em pecado e pedindo de perdão em perdão e caindo e levantando e vive lá no lamaçal. Por quê? Porque a graça, ela nos permite, sabe o quê? Entender a razão pelo qual nós não devemos pecar. E a maneira piedosa que a graça nos ensina a viver, piedosa é ter compaixão, né? Ter compaixão do sofrimento alheio. Sabe, a gente aprendeu aqui, uma das chaves para orar por cura, né, pela pessoa, é ter o quê? Compaixão.
Quando nós temos compaixão, compaixão o quê? É a paixão com, é sentir o que o outro está sentindo. É a pessoa que chega perto de você, não estou aguentando de dor na perna, essa perna está me doendo tanto, eu tenho chorado, tem 4 dias que eu estou chorando. E você vai ser tocado por uma compaixão, que você vai quase que sentir a dor daquela pessoa. E aí você vai impor suas mãos sobre ela, e ela vai ser o quê? Curada. A palavra diz que Jesus, às vezes, estava cansado, às vezes, Jesus queria seguir, ele tinha um objetivo para ir, só que ele olhava para a multidão e sentia compaixão. O que ele fazia? Voltava. Ele parava, ele sentia o que eles estavam sentindo, e ele voltava, e ele liberava cura, e ele manifestava o Pai. Glória a Deus. De maneira justa, a graça nos capacita a viver de forma sensata, de forma piedosa e de maneira justa. Ser justo é ser comparado puro diante de Deus. Agir de maneira justa, sabe o que é também? É eu trazer certo aquilo que está errado. É eu ser um inconformado quando eu vejo uma situação e eu posso agir para mudar aquilo ali. Eu levo a justiça de Deus para aquele lugar. Em 2 Coríntios, no verso 5, aliás, capítulo 5, verso 18 e 19, vai falar assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio dele, de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Deus, por meio de Cristo, ele reconcilia a humanidade. Só que não só isso, ele nos confia o ministério da reconciliação. Lembra que eu falei lá no início que quando o pecado entra no mundo, acontece o que? Uma inimizade. Lembra que através de Jesus isso foi restaurado? Isso ocorreu, a reconciliação do homem com o seu Criador. Da criatura que deixou de ser criatura e agora ela é filho. Ela é agora herdeiro. Ela representa um reino. Passa a ser embaixador de Cristo. E isso, sabe o que nos diz? Você está perguntando o que isso tem a ver com o lugar da graça. Sabe, eu entendo que além de nós precisarmos estar no lugar da graça de Deus, nós somos chamados a levar outros para o lugar dessa graça. Então não é só a graça salvadora que me permite estar aqui salvo e pronto. Não é só a graça que me educa, me ensina a crescer, me faz maduro, mas é a graça que me permite emitir o amor de Deus e convidar os outros: vem para cá, para esse lugar, porque esse lugar, se você provar aqui, você nunca mais deve sair daqui. Porque esse é o lugar do favor, esse é o lugar do filho, esse é o lugar do herdeiro. Sabe, irmão, precisamos estar no lugar dessa graça de Deus e precisamos levar os outros a este lugar. O resgate está aí. Hoje eu conversei com uma pessoa, não vou falar o nome dela aqui porque eu não perguntei se pode, mas eu conversei com uma pessoa que queria muito o contato de 2 pessoas. Sabe por quê? Porque ela quer semear, olha que lindo, ela quer semear a inscrição na vida dessas 2 pessoas que não têm condições de ir. Então, assim, não é só semeou, pagou, não. Ela fez o contato, ela orou por essas pessoas, ela fez a estratégia, como que eu vou chegar. Por quê? Porque ela sabe o que vai acontecer aqui.
Talvez essas duas pessoas não sabem, mas essa que está cheia da graça de Deus e entendeu que ela tem que estender a graça de Deus, que está no lugar do favor de Deus, entendeu que ela tem que trazer os outros para cá, ela entendeu que é muito importante que assim ela o faça, porque assim ela está manifestando o reino de Deus. Ela está estendendo, fazendo uma extensão da graça. Sabe, na parábola do credor incompassível, que está em Mateus 18, né, fala do rei. E o rei chama o servo para fazer um ajuste de conta. E esse servo estava devendo uma quantidade imensa para ele. E o servo fala: cara, tem piedade aqui, porque eu vou acertar. O que o rei fala? Cara, está liberado. Está liberado. Aí de repente, sabe o que acontece? Esse servo, ele sai. Quando ele sai, ele encontra com um outro servo dele, agora um servo dele. E esse servo também devia uma quantia imensa para ele. O que acontece? O servo, assim como ele fez com o patrão dele, o rei, digamos assim, o servo dele fez com ele. Cara, tem compaixão, eu não tenho condições, você pode me aguardar, vamos negociar? Não. Sabe o que aconteceu? A palavra fala que ele, aos socos, ele disse, mandou prender o cara. A notícia chega lá no ouvido do rei. O que o rei faz? Deixou o primeiro, né, o patrão do servo, que não perdoou, que não liberou ele das dívidas, muito pelo contrário, bateu. O que ele fez? Ficou preso com os verdugos, até que ele pudesse pagar a dívida. O que a gente entende com isso? Esse primeiro servo, ele encontrou o lugar da graça, mas ele não soube estender a graça de Deus para quem deveria. Ele encontrou o lugar da graça e apenas usufruiu da graça salvadora. Estou salvo, não tenho mais dívida. Mas e aí? Não permitiu ficar ali para que a graça pudesse ensinar ele como proceder, e assim ele estender a graça. A graça que faz o quê? Aleluia. A graça que é sensata, piedosa e justa. Nós recebemos a graça de Deus, sabe o quê? Pela misericórdia. Mas nós precisamos estender essa graça de Deus às outras pessoas. E isso, muitas vezes, ela se manifesta na forma do amor, de espalhar o amor. Então, por isso nós não morremos no mesmo momento que nós somos salvos. Entendeu? Ganhou o direito à graça. O lugar da graça seria na glória, seria no céu. Não, o lugar da graça é aqui. O lugar da graça é onde você vem para Deus, você recebe, você aprende e você libera aquilo que você aprendeu. Isso é cristianismo. Se eu não estiver sendo educado pela graça, sabe? Ela foi apenas um lugar onde eu estive e não um lugar onde eu habito. Entendeu? Por quê? Porque se eu estiver no lugar da graça, eu estou sendo educado por ela. Eu estou gerando isso aqui no presente século, em meio a essa geração, uma vida sensata, justa e piedosa. Sabe, eu creio que nessa noite Deus quer nos fazer pensar sobre quando nós saímos desse lugar. Eu creio que existe aqui dois tipos de pessoas. Existem algumas pessoas que se sentem fora desse lugar, por muitas das vezes achar que o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer me tirou desse lugar da graça de Deus. A graça de Deus, ela é estendida a todos, mas ela não é barata. Foi pago um preço muito alto, o preço do sangue, do Filho, o único que não deveria morrer, morreu,
para que a graça estivesse aqui, para que a graça existisse e nós pudéssemos entrar nesse lugar, para que nós pudéssemos aprender nesse lugar e estender o amor de Deus nesse lugar, sabe? Talvez hoje, eu tenho certeza que alguém aqui se acha tão pecador e tão distante da graça de Deus. Queria te dizer o seguinte: Moody, uma vez, ele falou que Jesus pegou o pecado e jogou no mar. E ele colocou assim uma plaquinha lá: proibido pescar. Meu irmão, entregue isso hoje. Se existe algo que te tira do lugar da graça de Deus, hoje é o momento de você entregar nesse altar. Lembra do início. Lembra da decisão urgente que nós temos que tomar todos os dias, porque o futuro não nos pertence, o futuro ele começa a partir de agora. Um segundo já é futuro. Sair naquela porta já é futuro. Cheguei em casa já é futuro, não pertence a você. Então, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E é dia de nós nos posicionarmos em Deus. É dia de nós entendermos que se eu estou fora desse lugar, eu preciso estar nesse lugar. E se eu estou nesse lugar e não estou sendo egoísta, eu preciso estender. É dizer para Deus assim: Deus, eu não apenas quero estar no lugar da tua graça, mas eu preciso que ela me ensine. Deus, eu não apenas quero ser ensinado, mas eu quero passar esse ensinamento para frente. Deus, eu quero tocar a vida das pessoas através do amor que o Senhor tem me dado. Deus, eu quero fazer, sabe o quê? Eu quero fazer que não seja à toa que o seu filho morreu na cruz. Eu quero estender a salvação que eu recebi para alguém. Feche seus olhos.